as pessoas têm visto as redes sociais inicialmente como um hobby, como quase uma brincadeira, mas nós estamos falando de um negócio de bilhões de dólares, não é verdade? Nada de uma dimensão dessa pode ser encarado apenas como um passatempo ou uma diversão, embora muitas pessoas a utilizem para esse fim, a gente sabe que há aí um backstage, né, muito pesado, muito maior do que isso tudo. E eu queria que você começasse explicando para a gente isso, por favor. Ó, o que eu percebo, e é o que eu digo sempre para os meus mentorados, que a gente tem a possibilidade de escolher se a gente vai ser um consumidor passivo dessa rede ou se vamos nos posicionar, fortalecer a nossa autoridade e sermos ativos nessas redes. Porque antigamente a comunicação era limitada às redes de TV. Então, assim, ter a chance de uma aparição nacional dependia muito do fortalecimento da sua autoridade e até das suas redes de relacionamento com as pessoas que estavam lá liderando as edições dos jornais. E hoje, pensa bem, a gente tem um canal de televisão à nossa disposição. E se a gente pensar que a gente ainda tem a possibilidade de impulsionar conteúdo, de distribuir o que a gente faz, não tem limite. Tem gente que faz investimento pequenininho, assim, de um vídeo que fez e produziu, e aí distribui, né, aquela história de fazer um anúncio no Facebook ou no Instagram, e consegue atingir mais gente que hoje o MGTV, por exemplo, em Montes Claros. Então, é muita responsabilidade um profissional que quer ampliar a sua rede de clientes ou quer simplesmente fortalecer a sua autoridade para deixar claro que é uma referência, um especialista em uma determinada área, ele precisa se fazer presente aqui nas redes sociais. Não é mais Uhum. só entretenimento. Hoje a gente sabe que o Instagram, por exemplo, que surgiu como uma mídia super inspiracional, que as pessoas tiravam fotos de comida, fotos de viagem, e aí era como se fosse um blog para você dizer o que você fazia, o que você gostava. Hoje aqui é uma rede de negócios. Está claro Uhum. que quem não utiliza dessa forma, eles dizem aí no marketing digital que está deixando dinheiro na mesa. E o que isso quer dizer deixar dinheiro na mesa? Pensa bem. Hoje, se eu posso atender um cliente no individual, um mentorado meu, por exemplo, eu hoje falo com gente do país inteiro e até clientes fora do Brasil. Então, já parou para imaginar o que é a dimensão de você trazer a sua mensagem para cá? É. E a partir daqui, a possibilidade de viralização de um conteúdo? Porque antigamente os vídeos virais eram de entretenimento mesmo. Eram os youtubers que eram famosos. Eu acho, Daniel, que ainda tem muito preconceito. Eu ainda escuto de alguns mentorados. Ah, mas será se eu começar a gravar vídeo, fazer stories, não vão falar que eu virei um blogueiro? Tá bom. Ser blogueiro é ser alguém que tem uma rede de comunicação com uma comunidade, que construiu uma tribo de pessoas afinadas com a sua mensagem, que pensam igual, têm os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, eu acho que a gente precisa eliminar esse preconceito, sabe? Já passou da hora. A não ser que você queira estar satisfeito com a sua carreira, tá bom assim mesmo, não quero dar visibilidade, mas quem quer crescer profissionalmente hoje e arrancar, seja qual for o segmento, precisa construir posicionamento por aqui. Sim, e principalmente quando você transporta isso para a questão até política, né? Porque eu estava fazendo um levantamento aqui, estava olhando, me parece que as redes sociais nos Estados Unidos, por exemplo, elas tomaram uma outra dimensão na eleição já do Obama, né? Não é nenhuma coisa do Trump agora recente, não. Foi desde o Obama que ele iniciou uma campanha pelas redes sociais e teve um êxito muito grande. E na época até eu me lembro das pessoas falando que isso era muito inovador, mas ainda era noticiado muito com um viés assim de olha que curiosidade que o Obama usou na estratégia dele, mas que já na eleição presidencial seguinte virou um monstro, né? Porque aí as pessoas já não podiam mais ignorar os efeitos do que circula nas correntes de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no Instagram, no Twitter, porque realmente a dimensão da informação dentro dessas plataformas ela é gigantesca, e como você disse, você conversa com o mundo inteiro, né? Não tem mais fronteira no mundo agora. Então,
dependendo do que você coloca na rede social, na verdade, você pode estar dando um tiro de canhão em cima do público e não estar vendo, né? Eu separei dois exemplos curiosos aqui, né? Já fazendo uma referenciazinha a fake news sem ainda entrar no assunto, mas para comparar o que acontece, por exemplo, na televisão, há um tempo atrás, o SBT veiculou uma reportagem a respeito de um diretor de escola, acusando esse diretor de escola de pedofilia. E quando ele coloca essa notícia na rede de televisão, ainda nem estamos falando de internet, nem redes sociais, mas quando essa notícia é veiculada, as pessoas simplesmente destruíram a escola. O pessoal do bairro, próprio do bairro, pinchou o muro da escola, quebrou a escola. Foi uma tragédia. E, obviamente, esse cidadão, que era o diretor da escola, teve que desaparecer sob proteção policial. Para alguns anos mais tarde, ser provada a inocência dele, que não tinha fundamento e que não tinha nada a ver, e que tinha acontecido uma confusão terrível, porque ele não tinha nada a ver com pedofilia. Então, a gente pensa numa primeira dimensão nesse sentido. Mas hoje, muitas pessoas já não se lembram mais do que aconteceu. Por outro lado, né, nós temos um caso recente, se não me falha a memória, eu esqueci de anotar o tempo aqui, mas tem mais ou menos uns 6 anos, uma sul-africana, e esse caso está no livro citado pelo Megali na Band News, ele citou esse livro, eu fui atrás para ver, e realmente é um caso interessante, de uma sul-africana que ela ia pegar um avião, e antes de ela pegar o voo, ela foi no Twitter e escreveu no Twitter dela assim: embarcando para a África do Sul, espero que eu não pegue AIDS. Brincadeira, hahaha, sou branca. E pegou o voo, 12 horas de voo para a África do Sul. Quando ela desceu na África do Sul, a vida dela já estava acabada. Só isso aconteceu. Ela recebeu mais de 1,5 milhão de respostas no Twitter dela. Em 12 horas, ela já estava demitida. O chefe da empresa dela já tinha se pronunciado na própria rede social informando que ela estava desligada da empresa. E a partir daí, todo mundo olhava para ela, não enxergava mais outra coisa que não uma mulher racista. E ela tentando se explicar o tempo todo, ela tentou se explicar. A minha intenção não foi essa, não era isso que eu queria, mas já não adiantava. Então, assim, lá eles relatam que até hoje ela tem dificuldade. Essa mulher não arrumou mais namorado, porque o povo não quis mais saber dela. Essa mulher não arrumou mais emprego e ela virou praticamente um fantasma do ponto de vista do mundo material por conta de uma publicação infeliz que ela fez na rede social, no caso que era o Twitter, né? E note que nós não estamos falando de uma pessoa pública, não estamos falando de uma pessoa famosa, não estamos falando de uma pessoa com muitos seguidores, nós estamos falando apenas de uma pessoa que colocou uma frase infeliz, lógico, extremamente infeliz, no Twitter, mas que depois disso não teve mais vida, né? Eu acho que o alcance que ela tomou com isso foi, inclusive, maior do que se fosse com a rede de televisão noticiando o que aconteceu. Porque, se você comparar o caso do diretor do colégio com o caso dela, até hoje o diretor do colégio sofre alguns efeitos, sim, mas ele tem mais chances de ter o problema dele esquecido do que ela ter o problema dela esquecido, né? Porque uma vez que cai na internet, meu filho, acabou, pode esquecer. Então, eu acho que essa amplitude é uma coisa assustadora, na verdade, e que muita gente não está levando a sério ainda, né? Quando faz uma publicação desse tipo. Porque, como se diz, uma publicação dessa desperta afetos. E estes afetos, eles te dão uma amplitude e uma projeção da sua voz que é realmente assustadora, né? É uma coisa a se pensar, sobretudo quando a gente está falando ou de divulgação de um trabalho profissional ou de ideias filosóficas ou principalmente políticas, como acontece aí, né? Então, é importante a gente entender a ferramenta, porque a gente só consegue entender a importância de um tema
quando a gente fala que a notícia é verdadeira ou é falsa, quando a gente entende os efeitos que isso pode causar, não é verdade? Então a gente tem que levar isso em consideração. Veja, nós temos um caso também recente, agora já falando a exemplo da fake news, dois casos que eu vi, um divulgado na Band News pelo Reinaldo Azevedo, ele disse, olha, a imunização no Brasil baixou porque veicularam nas redes sociais que as vacinas em geral, são um procedimento que prejudica e mais traz doença do que melhora as pessoas e melhora a imunização da sociedade. Conclusão, o sarampo fortaleceu. Nós tivemos que fazer mais campanha contra o sarampo. Olha aonde pode chegar isso, né? Um outro caso assustador que teve foi em São Paulo, né? Onde foi veiculada uma fake news também a respeito de uma mulher que morava no Guarujá. E aí alguém fez de maldade uma montagem com um retrato falado de uma mulher que era criminosa no Rio de Janeiro, comparou com a foto que parecia com a mulher que morava no Guarujá, acusou essa mulher do Guarujá de praticar magia negra, raptar crianças e assassinar crianças. Essa mulher saiu desavisada, sem saber que isso estava circulando, foi buscar a Bíblia na igreja, fazer uma compra e voltar para casa. No que ela estava voltando para casa, mais de 100 pessoas no Guarujá assassinaram essa mulher com linchamento, a chutes e pontapés. E as pessoas às vezes pensam, mas é só uma fofoca. Não é só uma fofoca. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Então a gente precisa estar muito atento com esse tipo de alcance. E aí eu queria saber de você, assim, como você vê esse alcance, como você vê essa questão aí, né, dos efeitos que pode gerar uma notícia desse tipo. Eu falo que a situação é toda muito complicada. Na época da TV, a gente tinha aquela história de ter um direito de resposta, né? Às vezes o jornalista erra, no dia seguinte corrige na mesma proporção, e eu sempre achei que isso nunca resolveu. Primeiro que se você for pensar, hoje na internet não, porque a coisa está lá disponível, você tem a possibilidade de checar a fonte, olhar. Mas no jornal, às vezes quem assistiu o jornal de segunda não ia assistir o de terça, então reparação era quase impossível de se fazer. Eu nunca acreditei muito nessa possibilidade de direito e resposta como eficiente no respeito ao direito humano, que prevê a Constituição de você ter sua liberdade de defesa. Fora que a gente via aquelas matérias monstruosas e no final vinha uma nota de uma frase, né? Tentamos contato com fulano e não conseguimos falar. Agora, hoje, quando você pensa na internet, que a gente tem um único botão, a gente está aqui na live, por exemplo, inclusive eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Se você clicar nesse aviãozinho aí, compartilhar com a sua audiência, a gente tem possibilidade de ampliar para que mais pessoas possam se conscientizar desse assunto. E pensa nos seus grupos, por exemplo, de WhatsApp. Quando você recebe um vídeo e compartilha. Agora, hoje eu tive uma experiência, Daniel. Eu recebi um vídeo lindo falando do que é amizade entre mulheres. E aí eu quis compartilhar para as minhas amigas. E eu não consegui mais compartilhar com várias pessoas com um só clique. Porque era um vídeo que já tinha sido compartilhado muitas vezes. Então, digamos que as ferramentas já estão se preparando com atitudes preventivas, porque a lei ainda está, né? Foi aprovada no Senado, mas a gente está caminhando ainda nesse processo. Não acho que é solução. Eu acho que o Brasil sofre de um problema muito sério, que tem a lei, eu acho a Constituição linda, né? Quase um romance. Mas a aplicabilidade dela são outros 500. A gente pensa na coisa da fiscalização, de como é que isso vai funcionar, aonde que a gente vai ter agente público suficiente para monitorar isso tudo. Quando a gente pensa em redes, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Tem ferramenta de tudo quanto é jeito. E os algoritmos têm ficado cada dia mais inteligentes, digamos assim, né? Os advogados foram substituídos no escritório JP Morgan aí. O advogado levava 360 horas para uma solução que em segundos um robô conseguiu resolver. Então, eu acho que a gente precisa mesmo educação, mais uma vez. Eu sempre acredito que o ponto para que a gente possa melhorar, crescer, esclarecer, é que o público saiba exatamente. Porque as pessoas ainda não têm dimensão disso, eu acho. Muita gente ainda não tem de que compartilhar um vídeo que está expondo uma pessoa numa situação, ou uma brincadeira como essa que você colocou, que olha só que tragédia que acabou. Precisamos sim educar o público para saber utilizar.
Eu acho que não dá para voltar atrás. As redes são fundamentais hoje, a gente sobrevive e tem várias coisas positivas. Olha bem, a gente está aqui num debate super produtivo, tentando ser esclarecedores de um assunto que está tão na mente das pessoas, mas a gente precisa educar sobre como utilizar. E aí pensar na questão dos limites. De que forma efetiva você consegue pôr limite nisso sem causar um dano à nossa liberdade de expressão, que a Sim, duras penas nós conseguimos conquistar, né, Daniel? é verdade. O que eu tenho visto é isso também. A gente ainda vai ter até aqui depois uma conversa com mais adiante, acredito que lá no final do mês, com o professor Marcelo Moebos, ficou de voltar aqui justamente para a gente discutir essa questão da liberdade de expressão. Mas é muito sério mesmo para falando, porque uma lei dessa vai ter que ter todo o cuidado para não esbarrar na questão da liberdade de expressão, né? Só que a liberdade de expressão aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, por exemplo, nossa Constituição diz que você pode se expressar, né, com as suas ideias, com o que você quiser. Depois eu ainda vou falar um pouco sobre esses limites da liberdade de expressão, né? Mas é vedado o anonimato, né? E aí nós temos um problema, porque se você quiser entrar na rede social hoje com uma conta fake e publicar o que você quiser, qual controle, por exemplo, que se pode fazer desse tipo de situação, né? Porque aí eu já não posso mais dizer que a pessoa está exercendo o direito dela. Ela está abusando do direito dela, né? É uma primeira forma de abuso. Eu acho que tem uma coisa muito legal que tem surgido no direito brasileiro, principalmente da virada do século para cá, do ano 2000 para cá, né? Fala virada do século, parece que é um negócio distante, né? Mas não, é ontem, né? De 99 para 2000, que é a ideia aí do abuso do direito, né? Porque até recentemente o ministro Fachin, lá no voto dele, ele disse, olha, não, sobre fake news, não existe direito no abuso de direito. Ou seja, não é porque eu posso fazer a expressão do meu pensamento que eu posso abusar, né? Eu posso usar o direito para cobertar uma segunda intenção que já não é mais apenas a expressão do que eu penso, né? E isso é um problema muito sério, sobretudo dentro de uma plataforma em que talvez eu não saiba nem quem está falando. Porque, por exemplo, vamos supor que eu crie uma fake news aqui no WhatsApp altamente. Aliás, nem precisa, pelo que eu ando vendo ultimamente, tem tanta mentira que está na cara que o povo acredita que não precisa nem de ser muito convincente, não. Mas vamos supor que seja uma boa, né? Eu invento uma mentira muito boa, mando para você no WhatsApp, a partir do momento que eu mando para você, já não se sabe mais de onde saiu aquilo ali, né? E aí isso circula nos grupos de toda sorte e aí a gente já não sabe mais quem fez, mas a verdade é que aquele fato mentiroso vai ser tomado como uma verdade e eventualmente pode fazer com que as pessoas se decidam sobre assuntos extremamente importantes ou pior ainda, tenham comportamentos como esse que eu mencionei aqui mais cedo da senhora que foi linchada, né? Então, o que é possível, né, dentro de um contexto desse? Você tem visto alguma coisa fora da legislação que oferece algum tipo de controle nesse sentido? Na verdade, eles estão apertando muito o senhor dono do Instagram e do Facebook, o Zuckerberg, até para dar satisfações, e ele não conseguiu. Assim. O que a gente Uhum. sabe é que condições tecnológicas de apurar isso existe. Agora, o que se pergunta é, alguns casos as coisas são resolvidas facilmente, quando há interesse, mas em outros casos a gente continua aquela história dessa balança desigual que a gente tem nesse país, né, Daniel? Quando se tem mais Não. poder, quando se tem mais prestígio, as coisas caminham mais rápido. A gente sabe que a tecnologia hoje dá conta, né? A Polícia Federal tem todos os recursos para conseguir apurar isso. Mas até onde se tem uma boa vontade de articular essas questões para a gente ter uma resposta mais rápida, para diminuir um dano, né? Porque uma vez que você espalha um boato como esse, você pode eleger alguém e tirar a chance de um outro alguém. Já na Sim. última eleição para prefeito, ficou muito claro
que quem não tinha presença nas redes sociais perdeu campanha. Perdeu campanha. É. Quem não entendeu isso aqui como um veículo de falar o que você acredita, defender as suas bandeiras, ficou de fora do pleito, em alguns casos até sendo a melhor opção para a população. Mas, quando se tem o domínio disso aqui e se tem uma estratégia muito bem arquitetada, os limites desse poderio, eu acho que estão difíceis de serem contidos ainda. Na minha humilde opinião, que ainda não se tem uma obrigatoriedade. Eu acho que a ausência de lei, nesse caso, está nos prejudicando mais. Porque aí ele se escusa, dá uma justificativa, uma resposta aqui e fica por isso mesmo. Porque você não tem o que vai te obrigar a cumprir um determinado mandamento, então você tem brecha para se esquivar de todas as formas. Eu tenho visto, até agora recente, para essa eleição desse ano, né? Já muita gente que dá assessoria de plataforma, principalmente na área de WhatsApp, né? Para os candidatos, já avisando, olha, se você não tiver essa assessoria, esquece que você não tem chance no pleito, né? E isso aí, assim, quando é em nome do candidato e quando é uma coisa que tem a transparência de se identificar e se apresentar como uma mensagem do candidato, até ainda passa, ainda podemos entender, olha, é uma estratégia mesmo. A pessoa está tentando se comunicar. Mas o problema que a gente tem visto é o seguinte: vamos supor que a Maria é candidata a prefeita. E aí, no bastidor da campanha da Maria, tem um grupo de empresários e mais um grupo de YouTubers e mais um grupo de blogueiros, os empresários botando dinheiro no negócio e os profissionais na área de estratégia digital que já não são do bem, como é o seu caso, que é do bem, mas tem os que não são, os mal intencionados, pegam esse dinheiro que está financiado e aí notícia de toda sorte sem fundamento começa a veicular com tamanha força e com uma projeção tão grande nas redes sociais que já não interessa mais se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. O fato é que aquilo é repetido tantas vezes, né, que aí, como acontece lá numa das frases mais famosas do nazismo, né, a mentira contada várias vezes, ela se torna verdade, por mais absurda que ela possa ser. E a gente começa a ver uma estrutura também por trás de uma onda de fake news, principalmente no Brasil, que ela é perigosa, porque ela é anticientífica, igual deu o exemplo da vacina aqui, né? Mas poderia estar falando aqui da Terra plana, já tem gente questionando de novo. Pensa, onde é que nós voltamos, se a Terra é redonda ou se a Terra é plana, e tem gente levando isso a sério, né? E aí começam alguns debates que até já estão ultrapassados, mas começam a ser visto de novo como uma coisa, como se alguém estivesse levantando a bola agora de novo, né? E aí começa uma onda anti-ciência, né? Que as pessoas chamam errado de conservador. Isso não é ser conservador, isso é ser reacionário, é diferente uma coisa da outra, né? A partir do momento em que eu pego uma afirmação que ela é comprovada cientificamente e eu começo a refutar ela com a minha opinião, né? Já não estamos mais falando, então, no campo do que é racional, do que é científico. Por exemplo, eu vou questionar a eficiência das vacinas em geral, lembrando, não estamos falando de teste para Covid, que não tem vacina ainda, não é isso. Nós estamos falando de sarampo, né? E o sarampo já estava resolvido praticamente. E aí, uma onda de fake news fez com que o Brasil entrasse na contramão, né? De uma campanha de imunização, por exemplo, que às vezes a gente olha e fala, mas é só isso. Não é só isso, né? Para o bem ou para o mal, o alcance das redes sociais, ela está tendo o poder, inclusive, de desmentir o que é cientificamente comprovado. Então, assim, para onde nós estamos caminhando, né?
Por exemplo, dentro de um pleito político, por exemplo, uma disputa política, né, seja para a presidência, seja agora que está vindo as eleições para os cargos de prefeito e vereadores, com certeza nós vamos assistir fake news de todos os tipos contra o candidato que está de fora e quer entrar, contra o candidato que quer se reeleger, se tiver algum candidato querendo se reeleger, né? E a verdade é que eu não estou tão preocupado, embora seja digno de preocupação a integridade do candidato, mas principalmente o direito do eleitor de decidir baseado em situações que sejam reais, né? E aí a gente vê um desmerecimento do jornalismo que, dentro de um determinado ponto, no passado a gente até pode dizer que ele cometeu alguns erros, não tem como dizer que não, né? Mas também eu não posso desmerecer ele a ponto de dizer, olha, isso não serve, isso não presta para nada. Porque também não é verdade, né? Eu tenho visto aí nas correntes de WhatsApp, por exemplo, campanhas falando desligue a televisão, rasgue o jornal, não compra mais jornal. Acredita só no que você está recebendo na rede social. Isso é muito pior do que se você assistir a televisão. Muito Porque pior. ainda a gente, na verdade, assim, né? Eu trabalhei tanto na TV Cultura quanto na Rede Globo, né? São dois extremos, digamos. E a gente sempre teve o cuidado, primeiro que na faculdade a gente já aprendia, no mínimo, escute os dois lados. Então a gente sempre teve esse cuidado de uma apuração mais minuciosa. E aqui na rede social, como eu sou dona do meu canal, eu é que decido. E infelizmente você tocou num ponto que eu acho que é crucial quando se pensa em política, é o contra, né? Na verdade, as pessoas nem preocupam tanto em divulgar o que acreditam, como pretendem administrar, mas são várias correntes programadas, grupos de WhatsApp, para minar o outro lado, né? Para poder causar demérito no outro lado. E isso é extremamente complicado. Eu fico me perguntando, porque infelizmente grande parte da população sofre de uma alienação. A gente sabe disso. É massa de manobra, como dizem por aí. Infelizmente, não tem esse pensamento crítico de olhar uma notícia, como você disse, e de, peraí, deixa eu ver até onde que isso aqui tem. Não vai checar a informação. E aí divulga uma vez num grupo, como você disse. Mandei uma mensagem para o Daniel, já era, não tem garantia mais de onde isso vai parar. Eu fico pensando na grande responsabilidade de pessoas como você, como professor, e gente que lidera uma comunidade, que tem... A gente precisa ampliar essa discussão, sabe, Daniel? Eu acho que você está de parabéns por fazer isso. E que mais pessoas liguem esse alerta e que a gente possa, no mínimo, buscar uma peneira, assim, peraí, deixa eu olhar e ter uma atitude de responsabilidade com o que eu recebo e com o que eu encaminho para mais pessoas. Porque eu acho que falta um pouco esse senso crítico. Será que vale a pena eu passar isso para cima, para frente? O que isso vai provocar de consequência na vida de uma comunidade toda? A gente viu várias situações aí de municípios onde funciona muito bem essa ferramenta. Tem gente especializada nisso, em criar fake news para desmerecer o lado oposto. Tem grupos se fortalecendo em estratégia digital trabalhando exatamente isso. Não podemos ir longe. Na última campanha a gente viveu isso na prática. Quantas fake news não existiram e a direção, né, a decisão das pessoas foi motivada por informações que não eram tão reais assim, né? Porque a gente sabe que quando a gente estuda antropologia, né? A minha mãe que é socióloga, meu pai também, eles sempre me ensinaram, toda vista é a vista de um ponto. A gente tem, se a gente pensar um cristal, ele tem vários lados. Eu estou contando a minha história, a minha leitura sobre as coisas, e claro que ela traz muito dos meus princípios, dos meus valores. Eu não acredito em você ser completamente isento, porque você tem as suas crenças, você tem a cultura onde você foi formado, o chão que você pisa, como os sociólogos gostam de falar, né? Então, precisamos de autorresponsabilidade. Eu acho que é a palavra que a gente tem que bater mais para que as pessoas entendam. Eu sou responsável pelo que eu publico na minha rede social e pelo... Olha, minha mãe acabou de entrar. E pelo que eu compartilho com o mundo. Se eu não tenho essa responsabilidade de mostrar os dois lados, né? Que a gente acredita que o jornalismo, aquele ideal, né? Eu formei acreditando que as pessoas eram isentas, mas não é. Os canais têm interesse, os editores
tem posições políticas, e a gente está cansado de saber que a forma com que você edita uma matéria, você está favorecendo um lado ou outro. Até dizer quem fala por último, você está tomando partido. Não tem como dizer que você não está tomando. É uma narrativa, né? Agora, eu vejo uma diferença aí que é a seguinte: uma coisa é aquele que narra, por exemplo, se for um jornal, seja ele revista, seja ele jornal impresso, rádio, televisão, ele pode dar uma versão, uma narrativa, o ponto de vista dele, mas de um fato. A diferença que a gente tem visto é que no campo das redes sociais a gente tem uma farsa, uma coisa que não é um fato, uma coisa que não aconteceu, e o pior, tem gente que começa a criar opinião, inclusive, em cima da farsa, né? Aí é muito grave, porque o que acontece? Se você me narra um fato que aconteceu, e aí eu vou ouvir o fato que você está narrando. Eu não vou questionar se aconteceu ou se não aconteceu. Eu vou questionar se a forma como você está me contando, ela tem um interesse ou não tem, ou parte de que ponto de vista, ou defende qual interesse. Beleza, é uma situação. Agora, a situação diferente eu vou te falar uma coisa que não aconteceu. Eu vou colocar isso na minha corrente do WhatsApp. Eu vou colocar isso. Eu vou mandar para você, por exemplo, pelo WhatsApp. E porque nós somos muito amigos e nós confiamos muito um no outro, você já não questiona mais se o que eu estou te mandando é verdade ou não é. Entende o problema? Porque como as correntes de WhatsApp normalmente são familiares, são amigos, você não faz corrente de WhatsApp e não chama no WhatsApp quem é seu inimigo. Não é verdade? Então, o que acontece? Nós temos dois problemas. O algoritmo trabalha para reforçar cada vez mais aquilo que você quer ouvir. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu acredito que vacina não funciona. Cada vez que eu entro no Facebook, que eu entro no Instagram, que eu entro no Twitter, ele vai ver que eu estou consultando aquilo e cada vez mais ele vai mandar mais notícia para mim, ainda que fake, confirmando aquele assunto que eu estava procurando. E aí eu me convenço tanto daquilo que aí agora eu já vou mandar para minha mãe, vou mandar para o meu pai, vou mandar para os meus amigos, e aquilo vai virando uma verdade, porque as pessoas já confiam em mim. Na medida, aí é que eu digo muito da nossa responsabilidade, né? Porque na medida em que eu passo uma notícia para frente, eu tenho que olhar duas coisas. A primeira, se eu realmente sei se aquilo é verdade. E segundo, se eu não estou contaminado já pela ideia falsa de alguma coisa. Porque a rede, ela favorece que a gente se contamine em cima de um tipo de pensamento, né? E aí hoje vem a pauta da discussão no Brasil, questões que nem são de verdade problemas do Brasil. Se você parar para pensar, não é verdade? A maioria das questões colocadas hoje, por exemplo, de conteúdo moral, não são grandes problemas do Brasil. Não é um grande problema do Brasil, se você pensar assim, olha, afinal de contas, tem que ter ou não tem que ter cota na universidade. Isso não é um grande problema do Brasil. Na verdade, é até uma tentativa de solução, né? Mas se você pensar quais são os grandes problemas, que é o que o povo vai na rua a vida inteira para poder saber, que vai pedir, né? Desde 2013 o pessoal está com cartaz na rua. Mais saúde e mais educação. A demanda é sempre a mesma, inclusive. Procura nos cartazes, pesquisa na internet que você vai ver. As fotos são sempre com cartazes. Mais saúde, mais educação. Mais saúde, mais educação. Que, por ironia do destino, aí a gente tem até que questionar se nós estamos realmente escolhendo direito, justamente na época que nós estamos há dias sem ministro da Saúde e sem ministro da Educação. Justamente essas duas áreas, né? Mas aí o que eu faço? Espalho fake news e coloco outras coisas importantes em pauta que não tem nada a ver com os nossos problemas. E aí nós temos um problema sério de direcionamento para onde a sociedade vai, né? Então, assim, a minha responsabilidade enquanto pessoa que se relaciona com entes queridos é eu pensar o que eu estou transmitindo para as pessoas que eu gosto. É quase igual um vírus.
Não é verdade? Você pensar bem. O que eu estou transmitindo. Porque você não transmite uma notícia e você não transmite uma fake. O que você transmite é o seu afeto. Então, quando você se revolta com uma coisa, ou quando você se apaixona por uma coisa, põe uma coisa na sua cabeça, gente. Vocês não estão transmitindo aquela mensagem, aquele vídeo, aquela notícia. Vocês estão transmitindo o afeto que você teve na hora que você viu aquilo. E esse afeto pega mesmo, as pessoas assumem aquilo mesmo porque você é querido pelos outros. E isso dá essa dimensão. Olha o caso da moça do Twitter que falou que não queria pegar AIDS lá na África do Sul. Pensa na repugnância que as pessoas têm quando vem uma pessoa com atitude racista, sobretudo acusando os negros de serem transmissores de AIDS. E falando, eu não pego porque eu sou branca. Claro que o pessoal revolta. E quando isso é compartilhado, é como se fosse assim. Já viu aquela expressão na rede? Eu não sou obrigado a passar essa raiva sozinho, né? E aí manda para você. Até na nossa fala tem isso. Você passa o afeto para o outro. Só que o problema é que às vezes você passa um afeto que é às vezes fundamentado, inclusive, numa notícia que não tem, não tem nem reflexo no mundo real, aquilo não aconteceu. E você passa aquilo para frente, né? Então isso é um problema muito sério, inclusive porque crenças são montadas em cima desse tipo de afeto. Quanto mais gente repetindo a mesma coisa, mais pessoas nós vamos ter acreditando. Daqui a pouco nós vamos ter movimento da Terra plana. Com certeza que a gente vai ter. Entendeu? Você Por quê? tocou no Porque ponto sério, não Daniel, vem que o é essa pensamento coisa da sozinho. bolha de conteúdo, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de extremos, né? Já desde do segundo turno da última eleição, a gente se dividiu em dois lados. Independente de Uhum. partido, nos dividimos em dois lados. E aqui na internet, o algoritmo, como você disse, o que o Instagram quer? Que eu fique mais tempo aqui para ele ter a possibilidade de veicular mais anúncios para mim, para que ele possa arrecadar mais dinheiro, porque afinal de contas a gente aqui é sócio dele. Então, se eu estou consumindo direita ou esquerda, fascismo ou comunismo, como gostam de falar por aí, porque eles gostam mesmo, é do radical, vai aparecer mais para mim daquilo que o meu olho permaneceu mais tempo lendo. O algoritmo tem essa possibilidade hoje. Ele sabe do que você gosta. Por que as pessoas vão conseguindo cada vez mais substância para alimentar o que eles acreditam, as crenças que ele tem? Porque você vai receber mais daquilo que você gosta mais. Isso é fato. Então, nesse ponto, as redes sociais são extremamente perigosas, se você não tem autorresponsabilidade. As pessoas têm uma ilusão de que o Facebook é grátis, que o Instagram é grátis, né? Mas a verdade não é essa, né? Eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Então, nós somos os telespectadores deles, né? E aí, quanto mais gente assistindo, e mais anúncios eles fazem, mais eles ganham. Então, eles têm que prender sua atenção. Vão prender sua atenção como? Com o bendito do algoritmo, que é o que as pessoas têm que entender. É onde o projeto da fake news está pegando muito em cima disso aí, né? Que também eu estou vendo muita fake news a respeito do projeto que trata justamente desse tema, né? Claro, vai ter muita gente que não vai gostar da ideia de se regulamentar o uso de rede social. Mas, sinceramente, eu não vejo caminho que não passe por uma regulamentação. Não tem. Porque não tem como você ignorar tudo isso que acontece. Hoje, as políticas públicas estão sendo tomadas em cima das redes sociais. O próprio presidente da República e seus ministros, antes de chamar a imprensa, eles vão para o Twitter para poder divulgar, ou seja, a relevância da rede social e da audiência da rede social para eles é muito maior do que a da televisão, independentemente se eu gosto do presidente ou se eu não gosto do presidente. Isso é um fato, né? Isso é um fato constatado. Qualquer pessoa pode verificar isso. Antes do anúncio sair oficialmente pela imprensa, muitas vezes ele sai, inclusive não é exclusividade do Brasil, né? Estou me lembrando aqui, o próprio Donald Trump faz isso nos Estados Unidos, né? Sempre antes de comunicar com a imprensa de lá também. E nem elogiando os Estados Unidos também não, viu, gente? Eu não acho certo o que eles fazem lá também.
nesse quesito, não, eles são referência em muita coisa. Mas nesse campo aí, eu acho que nós estamos seguindo o que há de pior, né? E aí nós temos um problema sério. Nós temos que lembrar, inclusive, que o Zuckerberg, né? O chefão aí do Instagram e do Facebook, foi chamado no Senado americano para prestar esclarecimentos, né? Falar, peraí, como é que está funcionando essa plataforma aí? Porque os americanos já se deram conta do alcance que esses algoritmos têm e do efeito que eles podem causar, né? As pessoas estão aí hoje no Brasil, muitas delas reclamando da polarização, reclamando que o Brasil está dividido, que está radicalizado, mas quantos brasileiros hoje, né, não estão plugados o tempo todo, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, e sendo influenciados também por essa lógica desses programas, porque você querendo ou não, como eu disse, tudo caminha parte do campo cognitivo, eu vejo a notícia, eu leio, mas ela afeta aqui, ó, certo? E uma vez que ela afeta aqui, não tem como. Aí ninguém sente calado. Você vai ter que se expressar a partir do sentimento que você tem. E aí as coisas acontecem. Só como se não fosse suficiente, agora também tem o problema dos robôs. E aí nós temos uma outra questão que é o próprio robô de um determinado grupo ou grupos, não quer dizer que seja apenas um grupo político, podemos ter mais de um grupo político fazendo isso, né? Manipulando os algoritmos da rede social. E aí nós temos um outro problema também sério. O Ibope ele fez uma pesquisa e 90% da população brasileira apoia uma legislação que trate da fake news. E os temas principais que eles enxergam ali é uso de robôs, transparência em anúncio e postagem paga. Eles querem saber se o anúncio, se a postagem que está sendo feita é paga ou não é. Faz diferença saber isso, né? E a remoção de contas falsas. 71% dos brasileiros entrevistados querem a remoção de contas falsas. Só que aí entra num outro problema que as pessoas estão discutindo, que é o seguinte, peraí, mas como eu vou regulamentar o tema? A primeira coisa que foi tirada do debate desde o Congresso Nacional e foi muito acertado é a respeito do conteúdo. Primeira coisa para proteger a liberdade de expressão, eles falaram assim, olha, não podemos controlar o conteúdo. Você, Maria, publica o que você quiser na sua rede social. Senão, seria censura. Aí, ok, beleza. Mas, eliminada essa questão, nós temos outros pontos que a gente tem que levar em conta, né? E aí, esse projeto de lei ele é interessante porque ele trata de dificultar a propagação das fake news, né? Usando, quer ver? Eu anotei aqui para a gente não esquecer, tem que solicitar ID dos usuários e limitar o número de contas que você possa ter. É razoável que se faça isso, porque a partir do momento que você entra com essa medida e você já consegue identificar quem está publicando o quê, né? Porque, como eu disse antes, a condição para a liberdade de expressão é que você não se omita, você não pode colocar uma máscara no rosto, né? E soltar a opinião que você quiser. Você tem que se responsabilizar pelo que você está falando, né? Tem que identificar a conta robô, que eles colocaram lá no projeto, também acho razoável, né? Distinguir o que é publicidade e o que é informação, também eles colocaram isso na pauta que foi agora para a Câmara, para ser votado, e informar quando há impulsionamento, né? E se detectar aí é o que você falou, difícil vai ser conseguir fazer essa detecção. Vai ter que criar um mecanismo para isso. Mas se detectar notícia falsa, aí o emissor da notícia vai ser notificado para que ele faça a correção, né? E retiraram, tinha algumas punições também para quem de má fé veiculasse as fake news, mas retiraram do Senado, embora eu vi uma reportagem também do presidente da Câmara dizendo que não tem lógica aprovar essa lei sem tratar também dessa parte, que seria a parte criminal, da responsabilidade criminal na veiculação das fake news. Eu, sinceramente, acho que o prejuízo social é grande,
né? Esses três exemplos que eu citei aqui são mais do que suficientes para a gente pensar. Nós chegamos já, inclusive, a ter um caso de um assassinato por linchamento, né? Causado por veiculação de fake news. E não dá para ver isso como um caso isolado. Isso não é um caso isolado, né? Basta lembrar aqui qual não teria sido hoje, né? Aliás, já sofreram, né? Eu não sei se você viu anteontem, tem mais ou menos, acho que foi anteontem, a reportagem foi veiculada no Fantástico, mas as redes sociais reagiram um dia depois. Na segunda, na terça, eu me lembro de ter visto isso, inclusive comentei no Facebook, né? O casal que estava no Rio de Janeiro, né? Olhando para um fiscal sanitário, e o fiscal sanitário estava conversando com eles. Na verdade, o fiscal sanitário foi abordado e o casal veio. O senhor já estava com o telefone na mão, que também é outra coisa também dos tempos de hoje, né? As pessoas conversam com você apontando o telefone para sua cara já para tentar te intimidar. E aí vieram tirar satisfação e o repórter do Fantástico estava lá do lado. E aí ele é questionado e chama o senhor lá de cidadão. Ô cidadão, e a mulher que estava do lado dele já solta uma coisa que Roberto da Mata ficaria felicíssimo só de ver, né? Que prova toda a teoria dele do você sabe com quem está falando, né? A senhora já solta um cidadão, não, engenheiro civil, né? Melhor do que você. Essa frase ela consegue ser tão fora de lógica que eu costumo dizer tem coisa que não consegue nem ser errada, de tão absurdo, né? Esse é um dos exemplos. Mas esse casal, da segunda-feira para frente, está passando a semana sendo linchado, certo? Só não é fisicamente, mas moralmente, né? E assim, é claro em que pese. Eu sou uma das pessoas que mencionei o caso no Facebook, mas não apontando, fulanizando a discussão, colocando essa pessoa e essa pessoa. Não, eles falaram uma coisa ali que representam muitos brasileiros. Ok, isso a gente tem que pensar. Mas a gente não pode achar que são só eles. Porque agora a reação que está tendo é essa. Tipo assim, vocês são vilões, porque vocês fizeram isso, né? E aí já chegou as reações, já descobriram, né? Mal feito do cidadão que estava com o celular apontando que foi o referenciado de engenheiro civil. A mulher já foi demitida do emprego dela também, e aí já se está discutindo se a empresa devia ou não ter demitido ela em razão do ocorrido, mas olha o alcance que isso teve, né? Uma vez, e não foi o alcance só da TV. A TV mostrou, mas quase passa batido pela TV. O problema foi que alguém pegou uma parte do que foi transmitido na TV, especificamente esse fato, e começou a jogar isso nas redes sociais. E aí, segunda, terça e quarta, o WhatsApp foi o tempo todo. É porque eu tô achando que hoje é quinta, que eu tô acostumado a fazer live na quinta. Hoje é quarta. Por isso que eu tô endoidando aqui, mas é isso. Na segunda e na terça, o que se falou foi esse assunto. No Facebook, no WhatsApp, no Twitter, o tempo todo. E quanto mais o pessoal clicava para saber o que estava acontecendo, o que o algoritmo fazia, mais reforçava. E aí, se a pessoa estava com raiva daquele casal, cada vez mais acontecia o quê? Mais o pessoal pegava repugnância com aquelas pessoas. Então, olha o tamanho, né? Porque a notícia na televisão, ela vem, ela passa, ela gera um efeito que, se for baseado também em fatos negativos, gera um efeito muito negativo, mas eu ainda acho que o efeito que a rede social cria ainda é muito maior do que o efeito que a televisão pode criar. Ah, com certeza. A gente vê pelo caso da Gabriela Pugliese, que falou bobagem e perdeu milhões de contratos, né? Era uma personalidade, uma referência, uma influência na área de fitness, maravilhosa, linda, mas fez bobagem e foi punida. E as empresas rapidamente agiram. E não precisa ir longe, né? Nos Estados Unidos está sofrendo boicote o Facebook. Por essas e por outras. A sociedade já começou a dar resposta, Daniel. Eu sinto isso. Hoje as coisas não ficam mais restritas a quem tem uma possibilidade de acesso à informação. A informação está para todo mundo. Agora, o que você faz com ela é que é a grande questão hoje, né? Como é que você utiliza e se favorece ou
provoca danos irreversíveis na vida de algumas pessoas. Essa moça, certamente, ela nunca mais vai estar no lugar onde ela estava. Eu acho que ela sofreu uma consequência gravíssima. Eu acho que ela sofreu um dano irreparável. É lógico que eu entendo a causa do dano. Eu vi muita gente defendendo o direito da empresa de se posicionar a partir da ação dela, e acho que ela tem uma responsabilidade pela atitude dela, embora acredite que ela não o fez consciente o suficiente para saber o que estava acontecendo, porque eu volto a dizer, muito do comportamento dela está presente no comportamento de muitos brasileiros, principalmente da classe média e da classe alta, que em diferentes versões se comportam da mesma forma, e há aí um certo grau também de hipocrisia em condenar uma pessoa por uma situação que eu posso estar sujeito a cometer também, né? Quando já não cometi, inclusive, a gente tem que pensar, na verdade, serviria mais para fazer um exame de consciência, pensar no papel do cidadão e pensar na ideia republicana de igualdade, do que já ir com 4 pedras para punir. Você quer citar o exemplo como uma questão sintomática e simbólica do comportamento do brasileiro que precisa ser repensado? Ok. Agora, você quer usar o que aconteceu para odiar uma pessoa? Eu já não acho tão razoável nesse caso. Se estivéssemos falando de uma pessoa que tivesse cometido um ato único e exclusivo que representasse muito a característica pessoal dela mesma, a gente estaria falando de um outro nível de problema, né? Mas uma pessoa que é sinal dos tempos, né? Então agora, se o Fantástico filmar alguém que estiver lá falando que vacina faz mal, com esse tanto de gente que está acreditando na mesma coisa, nós vamos punir só aquele, né? E vamos usar aquele ali de bode expiatório? Não acho razoável, né? Porque a gente tem que evoluir como sociedade, aí já é uma outra situação. Mas esse projeto, eu acho ele necessário nesse sentido, né? Eu não faço parte do grupo que acha que a sociedade desconfia e que ela sozinha, né, sobretudo os privilegiados sozinhos, um belo dia estão lá sentados e falam, acho que nós estamos tendo uma vantagem desproporcional aqui na sociedade. Nós vamos voluntariamente abrir mão dos nossos privilégios e ceder no espaço dos bens materiais e imateriais para quem está menos favorecido. Se você me pedir um exemplo disso na história, eu não tenho para te dar. Não sei, por isso eu não acredito. Não vi, né? Em fatos históricos até o momento, ainda não vi isso acontecer. Gostaria de ver, mas não vi. Então, eu acho que os avanços eles vêm mesmo com a mão do Estado e com regulamentação de determinados setores, mas sempre respeitando os direitos fundamentais, evidentemente. É um tema que ele é complexo porque precisa de respeitar essa questão aí da liberdade de expressão, né? Mas eu acho. Você viu alguma coisa a respeito dessa lei, Maria? Você queria Não, comentar? eu cheguei a olhar o projeto de lei hoje, em função da nossa live, e eu acho assim, claro que nenhuma lei nasceu perfeita, né, Daniel? Eu acredito que se tivesse feito uma consulta pública, um debate mais amplo, a gente já prepararia a sociedade para que isso chegasse e regulamentasse, a gente estivesse pronto, consciente e sabendo exatamente o que é. Mas eu acho que não tem outro caminho também, não. Penso exatamente como você, tem que regulamentar a situação. É um absurdo que a gente vive hoje, porque, infelizmente, a gente não tem o mesmo acesso à informação para todas as pessoas, né? Não é todo mundo que consegue ver uma notícia e tem acesso a alguém que tem uma informação maior, que pode me esclarecer, às vezes, até um termo que eu nem entendi direito. A gente ainda tem muita gente precisando de mais formação intelectual. Como dizem por aí, a gente tem uma régua alta, né? Então a gente não serve de parâmetro. Que a gente hoje consegue ter uma consciência crítica de olhar uma notícia e ter responsabilidade por mandá-la para frente ou não. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o mesmo acesso. Então, precisamos regulamentar, sim, com muita responsabilidade e cobrar de quem ganha muito dinheiro que
gaste um pouco também numa tecnologia para nos garantir que a gente não vai ser vítima de notícia falsa. Como você disse, né? Que eu não seja mais a próxima vítima e que ninguém seja a próxima vítima. Que a gente tenha mais responsabilidade em nossas condutas. Eu acho que é preciso também essa regulamentação do ponto de vista financeiro. Tem que começar a ter um monitoramento em quem está investindo nas redes sociais, né? De onde vem o dinheiro, certo? Porque uma fake news, pelo menos do ponto de vista eleitoral, político, para ela fazer efeito, tem que rolar uma grana ali para financiar uma estrutura para que essa estrutura seja eficiente, né? E aí é que está. Existe a ex-secretária de Estado do governo Obama, Madeleine Albright, ela tem um livro que chama Fascismo, um Alerta, né? E tem uma passagem no livro dela, por exemplo, que ela fala sobre esse impacto nas redes sociais, essa forma de disseminar discurso de ódio nas redes sociais. E a primeira alerta que ela faz é: tem que seguir o dinheiro. Tem que saber de onde estão vindo os financiamentos para que esse tipo de estrutura também funcione. E hoje isso está solto e largado, né? A gente não tem como hoje rastrear de forma exata e segura de onde vem o financiamento, né, de divulgação de notícias fake, né? Então é preciso também que a gente tenha esse controle. O que não dá é para a sociedade não saber mais onde é que ela está pisando, não saber mais em que acreditar, né? Porque eu volto a dizer, eu acho que o principal ponto aí é aquilo que você ouve, que acredita, desperta em você um sentimento em relação àquela determinada notícia, aquele determinado acontecimento que está sendo espalhado, né? E, inclusive, como você também está ligado à área de publicidade, você sabe, ninguém cria um anúncio publicitário sem pensar no tipo de emoção que vai causar naquele que recebe a mensagem. Não é verdade? Então faz muita diferença a gente pensar aí nesse impacto, porque esse sentimento faz com que um determinado post viralize ou caia no esquecimento. Não é Até verdade? porque a gente pensando no cérebro, a gente tem reptiliano e depois o emocional para depois vir para o racional, né? O meu primeiro impacto é lutar para sobreviver. Peraí, isso aqui vai me ajudar a sobreviver, e aí vem minha postura, minha cultura, tudo que eu acredito. Depois vem a emoção e, por último, é que eu vou ou não racionalizar. A propaganda é feita justamente para que você não tenha tempo de racionalizar e que responda rápido ao estímulo. Então, eles estão jogando estímulo por aí. Não podemos subestimar o poder das emoções na nossa vida e nas nossas decisões, né? Até o seu voto tem a ver com o seu sentimento. Não tem como. Com certeza. Ô Maria, nós estamos entrando no minuto final aqui. Queria aproveitar para te agradecer muito por ter disponibilizado seu tempo, dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, tá? E queria deixar a palavra com você para você fazer suas considerações. Quero só agradecer e te dar os parabéns por essa iniciativa, que mais gente possa assistir. Eu acredito que você vai deixar disponível esse GTV, que entendeu, eu acho que vale a pena, foi valioso, e que a gente fique em mente essas duas pontos, assim, que eu disse da autorresponsabilidade e do sentimento, que a gente consiga racionalizar um pouco antes de apertar um botão para mandar para frente uma notícia que pode ser falsa. Legal, é isso aí. Queria agradecer a presença de todo mundo, mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu aí. Quem gostou, dá um likezinho lá, envia a conversa para quem você achar que vai acrescentar alguma coisa, e fica aqui o meu agradecimento para a Maria. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Maria. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer.